conhecimento, né, o levantamento do conhecimento das populações sobre as plantas, sobre os vegetais. E de todas as utilizações, não só medicinal, mas também cosmética, por exemplo. Tem muita gente que usa, né, tem usado muito, por exemplo, babosa para o cabelo, óleo de coco para o cabelo, né, para passar na pele. Então, a utilização da população com os vegetais, né, com as plantas, tá? Então, é feito um levantamento do conhecimento que elas têm, como que elas utilizam, qual a parte da planta que elas utilizam, qual a forma que elas utilizam, se é chá, se é pomada, se é o óleo, tá? Então, faz esse levantamento etnobotânico através de entrevistas e a gente pergunta sobre, né, sobre o gênero da pessoa, para a gente ver se existe diferença entre gêneros, se existe diferença, por exemplo, se uma pessoa que mora que vem de quilombola, ou numa comunidade indígena, uma pessoa que é analfabeta para uma pessoa que tem nível superior, né? Se tem alguma diferença desse conhecimento, se uma pessoa de baixa renda para uma pessoa já com uma renda maior, você também tem alguma diferença, tá? Então faz esse resgate antropológico através disso. O resultado desse levantamento etnobotânico, ele pode ser aplicado para quê, gente? Para gerar conhecimento de novas espécies e também de novas terapias, né? Pode estar gerando para a ciência também um conhecimento, a gente pode estar utilizando o conhecimento da população para poder fazer, por exemplo, novos medicamentos, novos fitofármacos, tá? E pesquisar se tem alguma outra ação, aquela planta que a pessoa diz que está utilizando para certo tipo de doença, certo tipo de enfermidade. E também pode ser uma geração de renda, quando a gente volta também esse conhecimento para a população, né? A pessoa pode estar utilizando esse conhecimento para poder né, ter um emprego e ter uma renda para levar para as suas casas, tá ok? Eu ensinei para vocês uma diferença, né, que muitas pessoas não sabem a forma correta de fazer o chá. E nós temos o que? Nós temos duas formas, basicamente, para fazer o chá, que é infusão e por cozimento, tá? Infusão é quando, gente? É quando a gente pega água fervente e coloca sobre a erva, né? Pode colocar isso dentro de uma xícara, num recipiente e deixar em repouso, né? Às vezes você pode tampar ou não, e coar logo em seguida e você vai tomar esse chá. Geralmente a gente faz isso para o quê, gente? Para flores, folhas e frutos. Principalmente o que é mais fino, né? E aí quando a gente trata de casca, nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer o cozimento. Quando a gente fala de casca, fala do caule, fala de semente, de raiz, a gente vai escolher o cozimento, que é quando você coloca as raízes, o caule ou a semente na água para ferver ainda, tá? Então tem essas duas formas. Eu quero fazer o chá com folha, eu vou escolher fazer ele pela forma de infusão. Quero fazer o chá da semente, ou raiz, ou caule, eu vou fazer ele na forma de cozimento. O que são os medicamentos fitoterápicos? Os medicamentos fitoterápicos, eles são obtidos a partir de plantas medicinais. Eles são exclusivamente, né, eles são exclusivamente derivados de alguma droga vegetal, através de extrato, de tintura, de óleo, cera, né, e outros. Então, se ele foi derivado exclusivamente de alguma droga vegetal, eles são conhecidos como fitoterápico. Aí eu coloquei alguns exemplos, né, de plantas que são utilizadas como, né, na fitoterapia. Florais, gente. A terapia floral, ele é um sistema terapêutico que ele foi criado por um médico, né? O nome dele era Eduard Bach, por isso que chama de florais de Bach. Hoje a gente encontra florais de Bach, mas nós encontramos outros tipos de florais, né? Além dos feitos lá por Bach, lá entre os anos 1928 e 1930. O que acontece? A ideia de Bach era que o que, gente? Que as doenças, elas eram condicionadas por fatores emocionais. Então, se você trata as emoções, você tem o quê? Você tem tem uma quantidade menor de pessoas doentes. Então, você pega os florais de Bach, são as flores, né? Ele usa as flores, água mineral
e a energia solar, né? Tem todo um processo, né, para preparar os florais de Bach e os florais de Bach, cada um, ou tem florais que eles agem em emoções diferentes. Vamos dar uma olhadinha em quais são essas emoções. Então, a terapia floral, ela é o quê? Elas são 38 essências, né, que são desse sistema floral de Bach, e estão classificados em 12 tipos humanos e 7 grupos de manifestações encontradas em todos os seres humanos. Por exemplo, nós temos o medo, a indecisão, a falta de interesse, a solidão, o excesso de sensibilidade, a influência e opiniões, né, dos outros, o desalento, o desespero, a preocupação excessiva, né, com o bem-estar. Além além dos florais de Bach, nós temos outros mecanismos de estar utilizando uma planta, né? Nós, como eu falei, a gente tem o fitoterápico, nós temos os florais de Bach, mas como que a gente consegue utilizar as plantas, por exemplo, para fazer um antibiótico? E aí que eu trouxe um exemplo para vocês, que eu tenho o metabolismo da planta, e nós sabemos que existe metabolismo primário e metabolismo secundário. O metabolismo primário são aqueles que são essenciais para a planta, né? Que são proteínas, lipídios, carboidrato, que são aqueles essenciais para que a planta tenha vida. E já os metabólitos secundários, eles são a partir dos primários, mas eles não são essenciais para a vida da planta, e sim para a sua sobrevivência. Por exemplo, nós temos um composto do metabólito secundário, que ele vai gerar um composto responsável pela defesa da planta contra o organismo, e esse mesmo composto que gera essa defesa da planta contra o micro-organismo, nós vamos utilizar ele para ter um efeito antibiótico, por exemplo. Então, nós utilizamos esses compostos metabólitos secundários que a planta ela gera para a sua defesa, nós vamos usar também para a nossa defesa. Então, nós temos aqui, né, a diferença dos metabólitos primários com os metabólitos secundários. Como eu falei para vocês, os primários são que desempenham essa função essencial, né, para que a planta tenha vida, e ele é adquirido através do quê? Da fotossíntese, da respiração e também do transporte dos solutos. Esses metabólitos primários, eles são que eles possuem uma distribuição universal nas plantas, sendo eles os aminoácidos, os lipídios, carboidratos, né, clorofila, nucleotídeos e nucleotídeos, por exemplo. Já o metabólito secundário, eles não possuem uma distribuição universal. Eles são feitos são gerados a partir dos metabólitos primários, porém, cada planta ela vai ter uma quantidade diferente de metabólito secundário. Né? Nós temos os alcaloides, os terpenos, os flavonoides, então eu vou ter uma planta que tem mais quantidade de flavonoides e eu vou ter outras plantas, uma outra planta que tem mais quantidade de terpeno, por exemplo. Então, eles não são distribuídos de forma iguais. E a planta utiliza os metabólitos secundários para a sua defesa e nós utilizamos, né, para a sua defesa, para atrair inseto e, né, entre outros, mas nós vamos utilizar, né, esses compostos também para o nosso benefício. Podemos utilizar, né, esses compostos. Aqui, então, né, eu tenho o processo, né, de fotossíntese, de glicólise e tal, que eles vão gerar os metabólitos primários, né? As proteínas, os ácidos nucleicos, aminoácidos, os carboidratos, e a partir deles nós temos os metabólitos secundários. Nós vamos ter os alcaloides, os flavonoides, vamos ter os terpenos a partir, né, do metabolismo primário. E o que são os taninos? Os taninos eles são um grande grupo de substâncias naturais complexas de natureza fenólica e hidrossolúveis. Isso é importante para quê? Porque é importante para a gente saber, principalmente quando a gente vai extrair esses taninos da planta, tá? Historicamente, os taninos eles são utilizados para curtir
o couro, né? Para deixar o couro do animal